Olá, no programa Nossa Entidade de hoje vamos conhecer o projeto Nosso Bairro Melhor, um grupo que trabalha para resolver problemas da comunidade junto a órgãos públicos. Para essa conversa eu recebo Arthur Azaf, que é publicitário, Bruno Talpai, estudante de Direito, e Christopher Ramires, estudante de Direito. Bom, sejam então todos bem-vindos aqui à TV Alesp. Bom, como começou esse projeto, né? Como cuidar então do seu bairro? Me conta um pouquinho. Bom, eu e o Cris há 2 anos atrás, satisfeitos com todo esse momento político, né, conturbado e principalmente com as demandas que não eram atendidas na sociedade, seja tapa-buraco, seja escola, enfim, diversas questões. E a gente resolveu, falou, poxa, vamos entrar para a política, vamos ver o que a gente pode trabalhar pelo nosso bairro que estava abandonado na Zona Sul de São Paulo. E foi aí que tudo começou. Lembrando que até quando vocês falam a questão política, né, não é só especificamente de partidos políticos, mas a política em si. Eu até queria que vocês explicassem um pouco, porque a sociedade toda, né? É uma questão política e social, porque a própria comunidade, ela não sabe o poder que ela tem. Ela não sabe que, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo está à disposição. É a casa do povo, assim como a Assembleia Legislativa. Em quem você vota, você tem o direito e a obrigação de cobrar eles por melhorias na sua comunidade. E ninguém via isso. A gente chegou, começou a ficar indignado com todos os problemas, as demandas que não eram resolvidas. Por exemplo, um buraco na rua por 2 anos, isso é inadmissível. É deplorável para o poder público da maior cidade do país, da América do Sul, não conseguir resolver isso. Então a gente se ajuntou, começou a correr atrás e com o apoio de alguns parlamentares a gente conseguia resolver. Porque tem alguns canais, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, 156, é ineficaz. Não é igual uma assinatura de um deputado que a gente pega o ofício, entrega e eles resolvem. Porque gera uma expectativa por exemplo, do prefeito regional de não resolver uma autoridade como deputado, um vereador cobrando eles. A ideia é justamente mostrar para a população que é possível, você cidadão, é possível cobrar e ter mudanças, né? Engajar a sociedade nesse processo político, em cobrar, ter um serviço público de qualidade, né? Esse foi assim que a gente começou e estamos até hoje. Arthur, queria até complementar. Eu ia só esclarecer um pouco, tem uma grande diferença entre falar político e eleitoral. A gente não se refere ao momento eleitoral, momento de eleição, nem nada do tipo. É exatamente a questão de ajudar o bairro, ajudar as pessoas a melhorar a comunidade delas. E vocês perceberam que o cidadão, ele não tem muito essa... até a gente conversava um pouco antes, falando que às vezes há muita reclamação, né? Passa-se no buraco e reclama, mas não se toma a atitude de correr atrás e realmente de qual órgão, enfim. E vocês fazem essa ligação, seria isso? Sim, porque, por exemplo, você pega numa comunidade, um pai de família trabalha o dia inteiro, tem pessoas que estudam ainda, como esse cara vai ter tempo de ir num órgão e fazer uma reclamação? Tipo, você chega, trabalha, chega em casa, tem que cuidar dos filhos, fazer comida, então é difícil para todo mundo. Se não tiver, por exemplo, pessoas que fazem isso pela comunidade, que correm atrás, se torna mais difícil, porque também não é isentando o poder público, mas o poder público, se não chegar ao problema dele, não vai saber que está tendo também. Tem que ter uma ponte. Tiveram casos de vocês chegarem, então, ao órgão público com uma denúncia, uma reclamação, e eles não tinham nem ideia do que estava acontecendo? Exatamente, né? O que acontece hoje, que a gente percebe é que tem uma troca muito grande de subprefeitos na cidade de São Paulo, né? E isso muitas vezes o subprefeito não mora na região ou fica muito pouco tempo, e isso impede a criação de laços na sociedade, a criação de pessoas que identifiquem os problemas, seja mais efetivo e mais fácil de chegar ao ponto e resolver, né? Então, assim, uma região como a do Campo Limpo, que a gente atua, que é uma região muito grande, tem muitos pontos com problemas de lixo, de infraestrutura, e que muitas vezes o subprefeito não conhece. Então a nossa ideia é engajar a população, mostrar os canais, olha, você pode acessar por aqui, subprefeito, você pode cobrar, engajar a população. Acredito que com o engajamento, com as populações, com as pessoas cobrando isso sistematicamente, uma hora funciona. E daí a atuação de vocês, Campo Limpo e quais outras áreas? Região, por exemplo, Taboão da Serra, Itapecerica. O engraçado é que uns 3 meses atrás, né, veio um cara de São Vicente pedir pra gente fazer um negócio, mas
A gente se deslocar até São Vicente para resolver isso é complicado. E é muito bacana isso, até o Arthur pode falar melhor, que a gente vê a parte das redes sociais, como a difusão é forte, né? A gente percebe que a população ela tem essa sede de alguém ter boa vontade para ajudar, alguém querer ajudar, alguém querer solucionar os problemas. Acho que é exatamente por isso que criou o grupo, criou as redes sociais, o site, para as pessoas poderem entrar em contato com a gente e falar, ó, eu tô aqui na minha cidade, eu tô aqui na minha rua, tem um problema tal. E a gente vai até lá e ajudar a resolver. No nosso próprio site tem o canal de denúncias, né? Que a pessoa pode mandar um vídeo dela, pode mandar a rua, e a gente faz esse intermédio para conseguir. E hoje em dia, com os smartphones, a coisa fica muito mais rápida e prática, né? Uma prova que você tem são fotos, vídeos que você faz ali na hora e já encaminha então para vocês para ter então um desdobramento. Exatamente. A primeira coisa que a gente pede é, olha, você poderia mandar uma foto, talvez um vídeo. Normalmente as pessoas não gostam de mandar vídeos, né? Porque não querem expor mesmo o rosto nas redes sociais. Mas foto nós recebemos bastante e sempre postamos, né? Olha, fizemos o ofício, mostramos o ofício assinado. O essencial, pra gente tem que mandar a foto também, mas o essencial, além da foto, é o endereço completo do local, com o número onde está o problema. Porque senão a gente vai perder muito tempo se deslocando até o local. Se a gente tiver o número e o nome da rua, bonitinho já pega, faz o ofício bonitinho, entrega, busca e o deputado assina e é rapidinho isso aí. Legal, a gente vai mostrar agora então um vídeo que mostra uma das atuações então desse grupo. Vamos ver. Salve galera do nosso bairro Melhor, beleza? Nós estamos aqui hoje na Avenida Giovanni Gronchi e nós, do nosso bairro Melhor, fizemos um ofício hoje para consertar esse buraco aqui, esse afundamento na via que tem causado alguns problemas. É isso, curta e compartilhe nosso bairro Melhor. Bom, então vocês foram até ali a ocorrência, né? Fizeram um registro. Qual foi o próximo passo? Bom, primeiro de tudo, além do endereço, nós montamos um ofício, pedimos a um vereador ou um deputado, não me lembro exatamente, para assinar, enviamos à subprefeitura, fizemos o contato e em seguida eles têm a ação que é o tapa-buracos, né? E foram lá e... é o que a gente vai ver agora. Vamos ver o que aconteceu então. Próximo. Fala aí galera do nosso bairro Melhor, beleza? Após o pedido feito à subprefeitura, mais uma reforma, mais uma mudança no nosso bairro. Curta e compartilhe, valeu! Demorou quanto tempo entre a denúncia até a resolução do problema? Olha, acredito que uns 2 meses. 2 meses. É bem demorado. Mas o buraco estava há quanto tempo? Olha, estava já um tempinho antes, assim, do momento que nós fizemos a denúncia, já fazia um tempo. Mas se não tivesse tido uma mobilização de 2 meses, poderia passar para... Sabe, sei lá quanto tempo. Ninguém sabe. Então é preciso mesmo, né? Ter uma intervenção para que as coisas aconteçam. O legal é mostrar que a própria população pode fazer isso, né? É muito importante a população conhecer a subprefeitura da sua região para cobrar. Isso são uma das atividades que o subprefeito exerce, que é a zeladoria nos bairros. E são coisas simples que acabam incomodando no dia a dia, né? Você passa com o carro ali, fura o pneu, né? Olha a rua toda esburacada. É importante cobrar. A população precisa aprender, exercer essa função, acho que no poder público, com o poder público. Quando a demanda chegou para o órgão público já, eles estavam cientes deste buraco ou ninguém... Geralmente não. Geralmente eles não estão cientes. E é uma avenida extremamente importante da região, dá acesso né? ao Shopping Jardim Sul, Acesso a várias academias nas regiões. Às vezes a gente é pego de surpresa, que a gente entrega no dia seguinte e estão tapando. Mas é difícil. Mas é 1 em 10. Do mesmo modo, por exemplo, teve um rio que precisava fazer uma limpeza, né? Quantos? Uns 3, 4 Jorge Soares Macedo. E fizeram a limpeza. Nós estamos tentando agora colocar um concreto na margem ou fazer um encanamento, mas é difícil, né? Até limpar. Porque, querendo ou não, a prefeitura está sem dinheiro.
Por exemplo, eu fiz um curso de orçamento da Câmara, eu vi que, por exemplo, no ano passado cortou os repasses da União, do Estado para o município e não tem dinheiro. E uma obra dessa, a gente já tentou ver com os engenheiros, com o prefeito, custa em torno de 4 milhões, que nessa rua tem um pedaço descoberto que a rua está caindo, do córrego. E o que seria ideal? Você canalizar essa parte restante e em cima se fazer o ecoponto. É uma das nossas lutas. Por isso que a gente sempre está lá denunciando, porque acumula muito lixo lá e na hora que começa a chover, tem uma população de baixa renda do lado que é meio que como se fosse uma invasão. E pensa, a casa está em cima do rio. E se tapar ali? Esse é uma das causas que a gente briga. Por isso que a gente fica em cima para os caras conseguirem tapar aquele pedaço e canalizar o córrego, mas é uma questão que envolve orçamento e a União e o Estado cortando repasse para o município fica mais difícil. Tem até um outro vídeo que nós vamos ver agora, eu não sei se é exatamente essa situação, mas é um córrego também. É naquele mesmo córrego. É no mesmo? Só que é bem antes da parte que está descoberta. Ah, sim, que também... que a rua está caindo. Vamos ver um pouquinho então. Galera do nosso Bairro Melhor, tudo bem? Hoje nós vamos anunciar um novo projeto que nós estamos trabalhando em conjunto com a subprefeitura. Se chama Nosso Bairro Verde. A ideia é detectar áreas em São Paulo que sejam possível o plantio de árvores frutíferas ou de árvores nativas. A nossa ideia é observar o plano diretor e junto com a comunidade conscientizar a importância da arborização da cidade e nós contamos com a ajuda de vocês. Se vocês tiverem algum lugar na região de vocês, consulte a subprefeitura, o subprefeito, nos indique que nós fizemos algumas parcerias justamente para buscar pessoas que doem mudas de árvores e esse é um projeto que nós vamos desenvolver em São Paulo. Hoje nós temos 100 mudas para plantar, nós só precisamos sedimentar um local. Nós contamos com a ajuda de vocês para fazer esse projeto ir para frente e para melhorar São Paulo. Curta e compartilhe Nosso Bairro Melhor. Bom, esse vídeo é um outro projeto que a gente vai falar mais a partir frente. de agora, né? Mas existem assim os vídeos que vocês realmente colocam a mão na massa ou o pé no esgoto praticamente, né? Porque vocês, para mostrar essa questão do córrego, da sujeira, acabaram entrando ali também, foi um vídeo que eu acabei assistindo, com botas, para mostrar realmente que a população passa. Porque o que está mais na periferia está mais escondido, né? Eu acredito que é preciso, esse tipo de manifestação é importante mostrar, né? Não é só cobrar, reclamar, é falar, olha, nós estamos trabalhando, a gente quer realmente fazer essa mudança, né? E a gente tenta mostrar isso para criar uma empatia com a sociedade, para eles entenderem a nossa causa. Nós não estamos aqui só para reclamar ou só para denunciar, não. A gente quer trabalhar, quer fazer a diferença, como toda sociedade engajada pode fazer. Né? E o mais triste foi como a gente acessou o córrego. A gente entrou por uma casa para acessar. Cheio de lixo. Cheio de lixo na casa, o lixo separava o córrego da casa da pessoa. Eles fizeram uma barreira com o lixo para não entrar na casa, o né? córrego não invadir a casa. E essas pessoas não têm auxílio, as pessoas morando em cima do rio, aí nós fomos até a subprefeitura de novo. Pedimos, olha, será que tem como ajudar? E é sempre uma resposta muito difícil, né? Olha, não é possível, não tem dinheiro, mas será que não tem mesmo? Muita coisa uma obra dessa, porque aquele pedaço, além de você tirar as famílias, você vai ter que derrubar as casas, vai ter que ter um programa habitacional para readequar eles e é complicado nessa crise financeira que está passando o município. Quer mostrar que, olha, queremos trabalhar também, entender um pouco mais as pessoas. Aí entra outro ponto que eu amo falar, o Bruno conhece, a reforma do Pacto Federativo. O dinheiro tem que ficar no município de São Paulo. Não é para ficar na União, no Estado. Ninguém mora na União, no Estado. As pessoas moram no município. E o município tem a capacidade de enxergar o problema onde ele está. Diferentemente da União, que está longe, o Estado está longe. Por isso que o dinheiro tem que ficar aqui, os maiores impostos têm que ficar concentrados no município. E para complementar, se for possível, até em razão dessa discussão, há pouco tempo atrás escrevi um artigo falando sobre a possibilidade de eleger subprefeito por voto direto, justamente para aproximar a população do subprefeito que vai conhecer a região, que vai ter um tempo, já teria um tempo morando, para fazer esse tipo de obra, conseguir chegar no problema, saber, conhecer as pessoas, conhecer as organizações e mudar um pouco a realidade. Que hoje os subprefeitos, para você ter uma ideia, segundo dados de jornais, foram trocados mais de 70 vezes em um mandato. É muita coisa, a população fica refém dessa situação e é muito importante frisar. E quando se vê no macro, né, o que vocês estão falando, no macro é uma realidade, né, um número. Agora, quando se
começa a diminuir, a chegar mais perto da população, vê realmente a situação difícil que a população enfrenta, né? Principalmente na periferia. Vocês falaram bastante, a gente mostrou também a questão da denúncia, de cobrar as autoridades, mas vocês também fazem um trabalho diferenciado, que foi o que a gente mostrou agora do projeto de arborização. Arborização, queria que você falasse um pouco. Claro, bom, esse projeto surgiu, eu gosto muito de direito ambiental, né, e eu sempre gostei, eu acredito que o meio ambiente e as pessoas, elas vivem no meio ambiente, precisa ser um ambiente saudável, é um direito humano, é um direito de segunda geração, terceira geração, e as pessoas, elas precisam compreender que nós fazemos parte do meio ambiente. E São Paulo, com esse crescimento aceleradíssimo, né, praticamente não respeitando o plano diretor da cidade, desmatou o crescimento desordenado, e uma das propostas é levar, principalmente nas periferias e nos bairros que tem pouca arborização, levar árvores frutíferas, árvores que sejam permitidas, por óbvio, pela prefeitura, porque existem especificações, e deixar a cidade mais bonita, mais arborizada. Todas as grandes capitais, inclusive é um pouco distante, mas a China tem feito um programa que chama Greening Desert. Eles estão fazendo transformando o deserto em floresta. Eu acredito que a cidade fica mais bonita, fica mais agradável e melhora a vida. O meio ambiente, nós fazemos parte do meio ambiente. E daí como que vocês fazem ações como esta? Contam com o poder público? Contam com a comunidade? Como que é? São alguns aspectos. Primeiro, nós temos um projeto, tem um projeto da prefeitura, aliás, chama Adote uma Praça. Nós tentamos contatar alguns moradores que querem adotar essa praça e a gente faz parceria. Tem alguns locais que doam os pés de árvore pra gente, eu até mesmo planto alguns e a gente leva, coloca, pede autorização para a subprefeitura, porque tem locais e vias específicas que você pode plantar alguns tipos de árvore e outros não, e sempre com a parceria da população. Agora, na Vila Andrade, nós estamos com 20 mudas para plantar, já estamos em contato com a subprefeitura, só vamos delimitar o local e levar um pouco, deixar a cidade mais bonita. É bom para os empresários também adotar uma praça, porque o que acontece? Ele pode colocar uma placa com o nome da empresa que adotou. É uma forma de publicidade para os empresários também. E manter limpo o bem de uso público. E daí vocês fazem todo esse meio de campo, então? Comunidade, empresários... É como se fosse uma ponte. Poder público. Ponte, né? A gente conecta as pessoas. Que bacana. E daí se fala muito da questão dos direitos, né? A população, vocês percebem que ainda falta conhecimento do que elas têm realmente direito, do que elas podem fazer, do que elas podem exigir? Sim. A população, o grande problema também é que eles não sabem o dever que eles têm. Manter a cidade limpa, não jogar lixo em certos locais, ter o dever de fiscalizar também, o dever de cobrar. E eles não fazem isso. E isso é essencial. Se não tiver isso, se não respeitar, por exemplo, o que a gente mais vê nas comunidades é que um não respeita o espaço do outro. Chega, sai jogando lixo, tô nem aí. Não é problema meu, é problema da prefeitura. Se cada um fizer a sua parte, vai mudar. Muda a realidade de todo mundo. Falta conscientizar a maioria das pessoas. Se eles não têm essa consciência coletiva, não vai adiantar. É muito individualismo para pouca consciência coletiva. E vocês trabalham nessa conscientização? O que vocês fazem? Sim, nós por temos... isso que a gente preza tanto pelo engajamento nas redes sociais. Exatamente para mostrar para as pessoas que se eles estão fazendo esse trabalho de levar os problemas à subprefeitura, esse na verdade seria o trabalho da própria população. É para mostrar que existe essa comunicação. A população poderia muito bem estar fazendo para conscientizar realmente. Um dos nossos projetos, que estamos em expansão ainda, né, que é o projeto Palavra Pública, de palestras, né? A nossa ideia, além das redes sociais, de conscientizar sobre questões de direito do consumidor, direitos e deveres, enfim, fazer parceria com outras associações, fazer parceria com as próprias pessoas, para levar um pouco mais de conhecimento, né? Não é só exigir do poder público, como o Cris falou, é fazer a sua parte também. A população unida precisa também saber que nós temos deveres enquanto membro da sociedade. Outra coisa interessante também que a gente faz, por exemplo, a gente aproxima os políticos da comunidade. Por exemplo, a gente já levou a vereadora Aline lá, o deputado Celino, a Sandra, a gente leva os políticos para eles também entender os problemas da população e a população ver que eles não estão distantes, que
que eles são pessoas como a gente e estão ali para servir eles. Isso que está faltando também, os políticos chegarem lá. E a gente faz um trabalho de levar, a gente cobra, não, você tem que ir, você tem que conhecer também. E a população fica feliz. O engraçado, uma vez quando a gente apoiou a festa julina que teve no Jardim Rebouças, na hora que chegou os políticos que ajudaram a população, mentira que eles estão aqui. É um negócio, porque eles se sentem abandonados. Exatamente. A gente tenta fazer essa ponte, levar os políticos para a região também. Porque isso é importante, a população sente mais firmeza, assim, quando o cara vai lá também. Ter o estímulo, né? Falar, olha, vou cobrar também. Poxa, se eles conseguiram, 3 meninos conseguiram fazer isso, por que que nós, se nós nos juntarmos aqui, por que que a gente não consegue? A gente quer mostrar que é possível, não interessa a sua formação, tem que ter força de vontade. Esse é o nosso ideal. Quais as mudanças que vocês já perceberam com esse trabalho de vocês? União. Em que sentido? Não imaginava que, por exemplo, depois dessas eleições, a comunidade ia se unir em torno de um projeto que nem aconteceu agora. O pessoal viu que acabou e a gente continuou fazendo trabalho. Após, mesmo perdendo com quem a gente estava apoiando. E o que aconteceu? A comunidade se uniu porque viu que era um trabalho sincero em prol da comunidade. A gente não defende interesses partidários ou dos políticos. O nosso objetivo é ajudar a comunidade a mudar. Que a gente luta para mudar e melhorias no local. O que você percebe que a comunidade mudou o quê? No seu pensamento, atitudes, o que já mudou, assim, efetivamente? Você falou da questão da união, mas você tinha falado sobre o lixo, isso está um pouquinho mais consciente, como que é? Eles estão mais chatos. Em relação... Não, estão cobrando mesmo. Vê um buraco na rua, vocês não estão trabalhando nisso? Cadê? Vamos tapar esse buraco. O pessoal fica em cima agora. Mas eles Isso têm mudado as atitudes, então? Sim. Né? Porque é o que vocês falaram, direitos e deveres, né? Os deveres também... Eu vou dar um exemplo. Tem uma rua no Campo Limpo chamada Março de Canaveses. Tava cheio de buraco essa rua, a gente fez um ofício e cobrou. Certo. Não resolveram. O que o pessoal fez? Todo mundo foi no Facebook da prefeitura do Campo Limpo e começou a postar. 5 dias depois os caras foram e tapou. Além do ofício, a população se ajuntou e então mostrou uma força. A união foi essencial para resolver aquela demanda, não foi só a gente, foi todo mundo. Traz então uma consciência. É um engajamento, a consciência de que juntos podemos, somos mais fortes. Bacana. E daí vocês têm alguns trabalhos de conscientização, como vocês falaram das palestras, inclusive nas escolas. Levam então esse conhecimento para as escolas, porque a gente sabe que criança, principalmente as crianças, elas levam muito esse conhecimento para dentro de casa, né? Quando fala de uma alimentação saudável, pega no pé dos pais. Se fala da questão do lixo, pega no pé, se vê um adulto jogando lixo fora do lugar. Como que é esse trabalho com criança que vocês fazem nas escolas? Bom, esse é um projeto de palestra, a Palavra Pública, e a nossa ideia, em conjunto com professores de escolas particulares ou públicas, levar questões relacionadas a direito constitucional, sociologia, política, para as escolas. Então, são temas atuais. Nós discutimos a questão do encarceramento, fake news, enfim, direitos humanos. Então, a ideia é mostrar, quebrar paradigmas, porque muitas vezes as crianças do ensino médio e do fundamental, elas são alvo fácil para fake news, para notícias que não têm uma base teórica. Então nós tentamos aprofundar um pouco mais, levar e mostrar essa ideia de que, olha, tem um outro lado da questão, talvez você deva interpretar dessa forma. E acredito que a palavra, esse projeto de palestras conscientiza bastante. Nós já conversamos com diversos alunos que falaram, poxa, olha... O maior perigo está no ensino médio. O maior perigo está no ensino médio, porque a criança ou o adolescente ele não tem maturidade ainda para ter uma opinião, como se diz, política. Certo. Aí você pensa, um jovem de 16 anos vai votar. Querendo ou não, por exemplo, na minha idade, quando eu poderia votar, que foi 16 anos, a maioria escolhia qualquer candidato. A gente chegou palestrando, falei, Bruno, a gente conscientizou. Tanto é que, falei, menino de 16, 17 pedindo opinião pra gente. E o bacana é a gente sempre procura mostrar diversos materiais, mandar textos, né, colocar referências bibliográficas, mostrar os dois lados. Acho que a pessoa ela tem que ter essa forma de poder decidir o que ela pensa, mas sempre com consciência. Os professores, doutores nos ajudam nesse projeto. Está no começo, mas estamos expandindo. E a nossa ideia é levar isso para mais escolas, a conscientização sobre a política, com a política como instrumento de mudança
é sensacional. A população precisa aprender um pouco mais e as crianças são a chave para o futuro. A gente vai continuar sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado. Olá, muito bom dia. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2007 até junho deste ano, foram notificados 250 mil novos casos de AIDS no Brasil. 73% dos casos são do sexo masculino, com idade entre 15 e 39 anos. Aqui na cidade de São Paulo, como parte da programação do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que acontece no próximo dia 1º de dezembro, a Secretaria da Saúde oferece nesta semana testes rápidos e gratuitos de HIV nas estações Luz da linha 4 amarela, Capão Redondo e Campo Limpo da linha 5 lilás. A testagem é feita via oral e não há necessidade de coleta de sangue e fica pronta em cerca de 20 minutos. Todo o processo é sigiloso e gratuito. Érica Rezende, ao vivo para a TV Alesp. Você sabia que a Defensoria Pública existe para garantir o seu direito? Está lá na Constituição. E se o seu direito não está sendo respeitado, você pode procurar um defensor público. É ele quem garante o acesso à justiça para os necessitados. E onde buscar os seus direitos? Humanos, do consumidor, da família, das crianças, do idoso, das minorias. O acesso à saúde é bem fácil. Procure a defensoria mais perto de você. A atuação dos defensores alcança os principais conflitos que afligem a população. Em todo o Brasil, a Defensoria Pública já realizou mais de 10 milhões de atendimentos. E as ações coletivas? Você já ouviu falar? Em muitos casos, basta uma ação para ajudar até milhares de pessoas. O problema não é só seu, mas atinge os vizinhos, seu bairro ou sua cidade. Se você tem dificuldade para conseguir vagas em creche, falta medicamento em hospitais, o transporte coletivo não é regular, então procure a Defensoria. É um direito seu. Defensoria Pública. Garantir o seu direito é nosso maior feito. Associação Nacional dos Defensores Públicos. Entenda, divulgue, valorize. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade. Hoje com o trabalho do projeto Nosso Bairro Melhor. Bom, nós falávamos então dos projetos, né? Um deles, então, palestras nas escolas, mas a comunidade também é atendida. Em quais aspectos? Bom, nós tem algumas parcerias, né? Uma delas é um campo de futebol lá, que é um centro, né? Que as pessoas participam, tem os times, e a nossa ideia é levar isso, né? Então a gente tenta organizar encontros com as pessoas, passar principalmente questões referentes ao Código de Defesa do Consumidor, né? Que é uma pauta muito comum, né? As pessoas infelizmente não conhecem questões em relação à garantia, coisas bem simples que são, infelizmente, deixam de ser ditas, né? Uhum. E é muito interessante esse trabalho, porque a gente faz um vídeo falando lá, por exemplo, do estacionamento, um exemplo, que o estacionamento fala, não nos responsabilizamos por eventuais danos ao seu veículo, mas não é verdade, já tem súmula nos tribunais falando que se responsabiliza sim, o tempo de garantia dos produtos, né? Muitas vezes as empresas não querem devolver, e essa é uma forma de conscientizar, principalmente quando as pessoas consomem, também saberem dos seus direitos. Uhum. O Christopher até comentou sobre uma festa junina na comunidade. Como que é? Vocês levaram uma atividade para a comunidade? Porque tudo, para quem vive na comunidade, tudo é muito longe, muito caro, né? Então vocês acabaram levando, como que é? É uma questão de descentralização. Por exemplo, a gente apoia a atividade cultural. A gente busca apoio, por exemplo, de alguns parlamentares e leva palco, som, estrutura para dentro da comunidade. Uhum. Teve a festa julina, que foi 2 dias de festa, foi um sucesso. Uhum. O domingo tinha mais de 5 mil pessoas na rua, nenhum problema. Uhum. E é um negócio que falta na comunidade. A gente já fez outras festas, o Dia das Crianças para mim foi o ápice, porque a gente fez sorteio de brinquedos no palco e aquilo me emocionou. Uhum. O tanto de criança que veio se ajuntando, fazendo sorteio. Qual que é o número? Gritando, eu. Foi sensacional.
é uma experiência única. E vocês têm algumas parcerias para realmente ocupar, principalmente as crianças, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas parcerias também, tirar a criança dessa vulnerabilidade que ela está exposta, né? No Campo Limpo tem 2 projetos. Um é o projeto Formiguinhas, que eles têm professores que dão aulas para as crianças de domingo de futebol. Eles fazem doações também e a gente tem uma parceria com eles. É um projeto super bacana, as pessoas são nota 10. Você vê a emoção deles em estar ajudando as crianças. E o outro que a gente fez junto, o Dia das Crianças, foi o projeto Fazendo a Diferença, que tem um professor de capoeira chamado Gabriel. Esse cara é um cara nota 10. Ele dá aula para as crianças de graça, põe dinheiro do bolso dele. Ele tira as crianças da rua porque se a criança não está indo para a escola, não vai poder fazer aula. Se a criança não está tirando nota boa, também não vai poder ir. Então ele tira a criança do contato com a rua e leva para praticar um esporte, capoeira, futebol. E fazendo a parceria com essas entidades é essencial, porque a gente ajuda eles fazendo a ponte com os empresários para conseguir doações e eles continuam dando aula para as crianças. E é muito importante ressaltar também que muitas vezes as escolas elas abrem de sábado, né, para as pessoas participarem. Nós tivemos um problema. Nós fizemos a denúncia, fizemos pedidos para as autoridades, para os órgãos competentes sobre reformas de quadras na região, reforma até mesmo das escolas, porque é um espaço público, né? Que a gente percebe que muitas vezes no final de semana, no domingo, a escola está fechada, não tem a quadra para as crianças e a gente percebe falta chegar ao poder público, dar o acesso à educação, ao acesso ao lazer, ao esporte. Para uma criança que está em formação, é um ótimo jeito de tirar as crianças na rua. O projeto tem 30, 50 alunos da capoeira, é um projeto assim que merecia um pouco mais de atenção e infelizmente é deixado de lado como muitos outros aqui lá na região. E na área da educação vocês também têm, né? Sim. Uma vertente e projetos... Só complementando, o grande problema na região é a falta de educação. Tem escolas, por exemplo, inclusive na minha rua que a gente batalhou para reformar e não foi. Depois de um tempo conseguiu levantar até o muro, por quê? A escola está fechada porque a população vai lá, começa a depredar, quebrar as coisas, pichar. É um problema educacional também, um problema social. Tem que conscientizar mais. E a gente busca justamente mostrar esse lado. Olha, nós estamos tentando arrumar o bairro, trazer o poder público para cá, mas vocês também têm que cooperar com a gente. Vamos cuidar, vamos zelar, vamos fazer uma escola que seja inclusiva, comunitária, né? Em relação ao projeto educacional, esse foi um projeto que está em expansão, ele é muito novo, né? Que é o projeto Bolsa de Escola, nas escolas, né? Consiste basicamente em buscar alunos de escola pública, né? De ensino fundamental, médio, que tem um ótimo rendimento escolar. Nós conversamos com alguns colégios da região da Zona Sul e eles fornecem uma bolsa integral. O primeiro caso foi o caso do Felipe, que é um aluno extraordinário. Minha mãe era professora e conhecia, todas as professoras elogiavam, e esse menino só tira 9 e 10 e está tendo uma oportunidade de estudar numa escola particular. Inclusive o primeiro colégio que possibilitou isso na região foi o Instituto Educacional Portinari e agora nós estamos buscando para outras parcerias. A nossa meta é esse ano chegar a um número de 10 bolsas na região. E o bacana, assim, que vocês têm todo o engajamento porque vocês são da região, né? Sim. Nasceram na região, é isso? E o próprio pessoal da escola cobra a gente. Tem o caso lá do Colégio IAG. 15 anos, não tem uma demarcação de perua escolar, não tinha faixa de pedestre. A gente chegou, fez o ofício e hoje mesmo entreguei a cartinha lá, falando que foi realizado as obras e tudo. O interessante é notar que é um trabalho contínuo, né? As escolas procuram a gente para palestra, a gente faz uma parceria com alunos de bolsa de estudos e a gente ajuda os problemas da região, inversão de mão de via, colocar faixa de pedestres, pedir para a subprefeitura e acaba engajando. E é muito interessante que os próprios alunos chamam a gente, muitas vezes nas mídias sociais, poxa, bacana seu trabalho, como é que a gente pode participar? Essa foi uma forma que a gente encontrou de poder ajudar, fazer o bem para o próximo. Até fazer o bem para onde? Porque você ainda mora lá no Campo Limpo, Sim. né, Christopher? Eu moro na Vila Andrade. Que é próximo também. É tudo a mesma prefeitura, pertence. Eu também moro no centro de São Paulo.
Certo, daí é mais uma parceria, foi uma maneira de parceria, né, do Arthur, então. Como você disse que tem alunos que perguntam como eu posso ajudar, eu acho que a comunidade em si, no total, quer ajudar de uma certa maneira? Sim, eu acredito que o projeto, para você fazer um projeto funcionar, demora um tempo, né? Principalmente nosso projeto que não tem dinheiro. É difícil, né, você fazer essa divulgação, então todo o trabalho, acho que o Arthur pode explicar isso um pouco melhor, é orgânico, né? Então a gente não coloca dinheiro, tenta sempre levar de uma forma natural e demora para crescer. Mas é interessante notar, né, a nossa página, o nosso Bairro Melhor, já tem as pessoas mandando, procurando, querendo saber dos projetos, se a gente pode expandir, e a rede social é muito importante nesse novo modelo. Eu pensar em como a gente cresceu na rede social. Hoje em dia a gente começou do zero, hoje em dia a gente tem gente chamando, eu tenho um buraco aqui na rua, eu tenho alguma coisa para fazer, para ajudar vocês, como é que eu posso fazer? E a gente recebe bastante mensagem até no Instagram, no Facebook, solicitando alguma parceria. E assim tenta se conectar, da mesma forma com as associações, escola de capoeira, as escolas, a gente sempre tenta engajar e conectar todo mundo para fazer para a comunidade. Mas até o que fez com que vocês tomassem essa decisão é pela vivência, né? É olhar o seu bairro e ver que realmente tem coisas para serem feitas e que ainda não foram? Sinceramente, não é fácil. Não é fácil fazer esse trabalho, porque a gente também estuda, tem que trabalhar e tem um problema que quando eu estou desanimado, vem ele. Quando ele está desanimado, vem eu. E quando os dois estão desanimados, vem pessoas de fora. Então, você chegar por exemplo, na comunidade e ver o pessoal reconhecendo, chega, abraça, agradece, pede pelo amor de Deus para você não desistir, você se sente comovido. É complicado largar isso, mesmo a gente querendo fazer outras coisas também. E nós somos responsáveis pelo futuro, né? O agora. Se nós não fizermos o bem agora, eu até costumo brincar com o Cris, né? A sociedade está muito individualista, você percebe que houve uma redução drástica de associação de moradores, associação comunitária. Meu pai e minha mãe falaram que 20 anos atrás eles jogavam vôlei, bola, não tem mais isso. Então, perdeu esse senso de comunidade da mesma forma que perdeu a capacidade de cobrar. E a nossa forma de fazer o bem, de produzir o bem é justamente falando, olha, se nós estamos nessa situação, a culpa é nossa. Então, qual que é o jeito de sair disso? É por meio da política, é por meio de união, de buscar junto. Por exemplo, uma região com um problema de segurança. Tem o programa Vigilância Solidária, que abarca a comunidade. Se os moradores se unirem, eles conseguem fazer um programa. Por exemplo, tem os Consegue, a reunião do Consegue, Conselho de Segurança. O engraçado é que agora eu consegui fazer, depois de 2 anos, conseguir uma reunião com os líderes comunitários, porque eles estão vendo que precisam também. Esse conceito de segurança é muito interessante. Um exemplo, se você vai para uma cidade no interior, todo mundo liga, quem que é esse carro novo, o que chegou, é o primo, por quê? Porque é conectado. A ideia, basicamente, é uma rua em que as pessoas se conhecem, qualquer movimentação estranha, você comunica a PM, comunica quem quer que seja. E é mais efetivo, é mais rápido, né? As pessoas já têm essa noção de segurança. E é isso que a gente tenta mostrar. Olha, nós perdemos isso, mas nós somos capazes de recuperar coisas boas. E daí vocês já têm esse engajamento e têm passado também esse engajamento para a população. Vocês percebem que os jovens, né, dentro de uma sociedade individualista, que cada dia fica mais dentro do seu smartphone, né, mas se perdeu um pouco da coisa do eu conheço meu vizinho, eu jogo bola na rua, ou eu tenho o meu vizinho e nós vamos, como antes as associações de moradores, né, iam para resolver o problema. Vocês acham que as pessoas estão voltando um pouquinho nisso, no que se perdeu? Bom, eu acredito que assim, tem um autor muito famoso que é o Zygmunt Bauman, que ele fala que nós vivemos uma modernidade líquida, né? A sociedade é líquida, o que significa? Todas as relações, elas são muito rápidas, muito difusas, né? E a nossa ideia é mostrar, olha, não é um individualismo que vai resolver um problema de uma determinada comunidade. E eu percebo, de certa forma, pelo menos na região que a gente trabalha, que olha, as pessoas estão realmente entendendo a proposta, entendendo a nossa filosofia. A nossa filosofia é, vamos nos unir e vamos lutar. Eu acho que é uma ideia de união e não de individualismo, só o que é o bem.
para mim, o individual, mas acabar com essa transferência do público para o privado, entender que a coisa pública é de um todo e não só um interesse individual, meu ego. Essa é a nossa filosofia. E o bacana aqui, né, pensando no coletivo, né, vocês saíram já um pouco só do âmbito local, né? Vocês agora têm desenvolvido projetos de lei. Me conta um pouco essa história aí. Bom, nós participamos de um programa do governo que é conjunto com a Universidade de Brasília, que chama Politeia, né? E eu e o Cris, a gente faz direito, a gente gosta muito, né? E a gente gosta de olhar a cidade e falar, olha, o que pode melhorar? Um dos projetos de lei é a lei do estágio, né? Hoje, se você for analisar a estrutura como estagiário, ele é contratado, a gente percebe que a lei fala que tem que ter um caráter educativo e as empresas, a grande maioria de empresas e escritórios, principalmente na área do direito, eles exigem sistematicamente de um aluno de primeiro ou segundo ano experiência prévia, inglês fluente, alemão, italiano, e essa não é a vontade da lei. Fazer um café bom. Exatamente. Como é que a gente pode resolver isso, né? Olha, será que talvez uma fiscalização melhor do Ministério Público? Será que uma imposição de uma multa administrativa? Por óbvio que se for recorrido à tutela jurisdicional, é possível ter o judiciário agindo e dando uma sentença. Mas a gente tenta mostrar uma forma do próprio empresário compreender que o estagiário ele está ali para aprender e não para exercer uma função diversa do que foi contratado. Um segundo projeto de lei, eu acho que esse daqui eu até discuti bastante com o Cris, foi sobre o suporte de bicicletas nos ônibus, né? Eu acho que é muito interessante. São Paulo teve uma expansão muito grande, hoje mobilidade urbana, com ciclofaixas, todo mundo tem bastante pessoas com motos, bicicletas elétricas, e a nossa ideia é, nas vias que tem um maior número de ciclovias e de circulação de ônibus, colocar um suporte para encaixe de 6 bicicletas. Isso não vai auferir muito no valor do contrato da concessão. Quanto tempo que vocês já fazem essa atividade, né? E como tudo começou no sentido de estamos insatisfeitos, não gostamos do que nós estamos vendo, vamos fazer alguma coisa agora. Como que foi esse start e há quanto tempo? Olha, basicamente começou em 2014, mas sem montar o grupo. Que o Bruno começou a participar das eleições para presidente, a gente entrava meio que nas brigas e começamos a ficar inconformado com o que acontecia, com a forma que o poder público tratava a população. E como a própria população entendia, né, o extremismo político, sem olhar para falar, olha, estamos brigando por A ou B, mas e a sociedade, e a coisa pública? É um negócio, eu gosto de falar que é o destino. Primeiro começou no cursinho, aí depois nesse negócio das eleições, aí passa um ano, tá os dois no mesmo partido sem ninguém combinar um com o outro. Aí passou, começamos a conversar e resolvemos montar esse grupo porque a gente estava insatisfeito com a forma como o partido lidava com a política pública, que o partido pensava em fazer uma política voltada para os interesses do partido. E a gente queria fazer uma política voltada para o interesse da população. Então a gente resolveu criar esse grupo chamado Nosso Bairro Melhor. Um dos pontos, nós participamos da juventude, né? E o que a gente percebeu é que os jovens não estavam engajados em fazer um tipo de programa para a sociedade. E nós viemos da Zona Sul, né? Crescemos lá, praticamente todo dia isso na nossa convivência. E nós entendemos que esse talvez seria um modelo de levar as pessoas a participarem do bem público, e um modelo diferente, talvez, de política, de conscientização. Tanto é que até dentro do partido o pessoal agora olha pra gente e fala: vocês são diferentes, vocês têm um projeto diferente dentro do partido. E é legal mencionar que... Tentaram copiar a gente também. É legal mencionar que o nosso projeto ele é partidário, né? Tem pessoas com diversas ideologias, enfim, de pensamentos políticos que se juntam por um bem comum. Ora, limpar um rio, tapar um buraco, colocar uma criança que tem boas notas numa escola, eu acredito que a população, as pessoas conseguem entender que isso é uma coisa boa, sem ficar brigando, né? Então é isso que a gente tenta mostrar, de uma forma tranquila, calma, que com seriedade, com paciência, com esforço, dedicação, é possível fazer a diferença e
ter um projeto legal. Por esses motivos que a gente não entra tanto nos embates ideológicos. Entrar em polêmica, em assunto que gera briga e essas discussões. A gente tenta fazer o que vai ser melhor para a comunidade, independente da ideologia. A gente tenta achar o ponto em comum com todo mundo. Por exemplo, a lei de estágio. Independente da sua faculdade, da sua formação, você vai ter que fazer um estágio para se formar. E todo mundo sofre o mesmo tipo de abuso nas empresas. Acho que por isso que a gente teve tanta repercussão com esse projeto específico. E nesse projeto o Politec a gente apresentou, quer dizer, o Bruno apresentou a lei do estágio, foi como se fosse um Ulisses Guimarães. Foi unanimidade o projeto entre o... Foi bem interessante, né? Porque assim, propus de última hora o projeto de minha autoria e, poxa, será que vai? E aí foram 129 votos a favor e um contra, né? Mas foi bem interessante e demonstrou, né? Um projeto de jovens, como é um anseio da sociedade, né? E hoje a gente tenta levar isso para deputados federais, estaduais. É lógico que é difícil o acesso, né? Também em alguns pontos, mas a gente luta, olha, temos outros projetos de lei, inclusive tem um que é sobre doação de sangue, que já é feito no Rio Grande do Norte, já é feito também em Santa Catarina, enfim. Por que São Paulo não adotou um modelo? Então a gente tenta olhar nos outros estados como funcionam e problemas de mobilidade, problemas básicos que precisam de uma solução talvez simples que não foi observada antes. Me fala desse da doação de sangue que você comentou agora. Esse da doação de sangue consiste no seguinte: o Supremo Tribunal Federal ele deu uma decisão comentando que é constitucional a lei que permite que o poder público, em eventos públicos, dê desconto para as pessoas que doem sangue. Então essas pessoas vão ter uma carteirinha, elas fazem doação e ajudam os órgãos principalmente os bancos de sangue, a atender as pessoas. A nossa ideia, e isso eu ainda vou discutir com o Cris se é constitucional ou não, é talvez trazer a iniciativa privada, né, para espetáculos públicos e, de certa forma, você incentiva a cultura, a arte, lazer, e beneficiando a população, que hoje São Paulo tem um déficit de bancos de sangue, né, é difícil. É uma forma de suprir. Inclusive, esse é um projeto que já está pronto, estamos conversando, né, com alguns deputados aqui da Alesp para ver se eles colocam em pauta, mas final do ano é difícil, né? Quais são os projetos para o futuro? O que vocês esperam, então, do trabalho de vocês, que começou aí com amigos, né, com um objetivo em comum, mas o que vocês esperam? Bom, nós esperamos fazer a diferença na vida das pessoas. Esse eu acho que é o ponto principal. Você ajuda o próximo ajuda o próximo e vai chegar um momento que as pessoas vão se ajudar e levar o amor, levar a união. E para o futuro nós esperamos expandir esse projeto também, quem sabe um dia também ter uma candidatura, quem sabe, mas com muito pé no chão, a gente precisa estudar muito, aprender muito, ouvir muito, amadurecer, faz parte. Vamos plantar o bem para colher o bem. Mais cidadania. É como o Cris falou no começo, a gente tem que se conscientizar de que a gente não está aqui de graça, a gente tem um dever com a sociedade, com o bairro, com as coisas. A gente também tem que fazer nossa parte, independente de um grupo, a gente tem que fazer nossa parte como cidadão. Acho que conscientizar isso é o maior objetivo. Nós somos responsáveis pelo futuro, vamos fazê-lo. Vocês acreditam que dentro de outros bairros, outras comunidades, pessoas como vocês, jovens que têm até uma oportunidade de estudo, né, de avançar, você acha que eles estão também se mobilizando ou ainda é algo muito pequeno, poucas pessoas despertaram para essa coisa do próximo e da comunidade? Olha, eu acredito que sim, tem muitas pessoas muito boas, muito competentes. O que muitas vezes desanima, né, talvez o não reconhecimento pela própria sociedade, talvez a própria dificuldade dessas pessoas crescerem dentro de um partido político, enfim, são diversos motivos que acabam desanimando, né? Então você precisa trabalhar, você precisa ter tempo para ir nos bairros, para buscar alternativas, para pensar, e isso toma um tempo enorme nosso, né? Mas é o que a gente ama isso. Sim, mas o que a gente percebe é o engajamento, a vontade das pessoas de participar está aumentando. As mensagens nas redes sociais, a interação, o engajamento com as pessoas nas redes sociais, até no site mesmo, está aumentando. Então você percebe que as pessoas têm essa necessidade de alguém que tem boa vontade para ajudar. E quem pode ajudar? Com o quê? De que maneira? Como que é? Me contem tudo. Vai lá, Arthur. No nosso site a gente tem
um espaço para a pessoa poder escrever uma mensagem, a gente frisa que tem que especificar o local, a rua, o número. Também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, até no YouTube, qualquer comentário, qualquer mensagem, a gente responde todo mundo, a gente tenta ajudar todo mundo. Não tem muito segredo, é só se comunicar, é só começar uma conversa. E daí, para ajudar, para colaborar, quem que pode? Tem alguma especificação? Precisam ser estudantes de direito? Qualquer Pode ser. área. E a pessoa oferece o quê, por exemplo? Como que funciona? Boa vontade, querer mudar a sociedade e acreditar na filosofia do projeto. Se você quiser ajudar, a ajuda é sempre bem-vinda. Pessoas muito boas querem fazer a diferença. Por exemplo, o nosso bairro verde não tem absolutamente nada de direito, de política. É só querer deixar a cidade bonita, querer ajudar o meio ambiente. É só uma força de vontade, só querer ajudar. E às vezes as pessoas acreditam que precisa de muito, né, para poder ajudar. Precisa de ter muito dinheiro, mas precisa doar muitas mudas de árvore, precisa... E como que funciona? Cada um é formiguinha mesmo? Não, por exemplo, na doação de brinquedos para o Dia das Crianças. Uma pessoa deu 5, outra deu 10, uma deu 50. Nem que seja R$1. Se cada pessoa der R$1, a gente arruma 200 pessoas, cada um dando R$1, já dá para comprar bastante coisa para as crianças. Não importa o valor, importa a sua vontade de querer ajudar. Muito bacana o trabalho de vocês, parabéns, que realmente isso se estenda para outras pessoas também, para outros bairros, para que todos possamos ter então bairros melhores, né? Região, transformando o nosso ali, né, o nosso meio que quintal, para chegar num país melhor. Parabéns pelo trabalho, eu queria que vocês deixassem então o site, né, e as redes sociais. O site é nossobairromelhor.com.br. E as redes sociais, o Instagram e o Facebook, acredito que é Nosso Bairro Melhor 1. Mas só procurar lá, a gente está online o dia todo. E se quiserem mandar algum problema na cidade de São Paulo, contem conosco, né? Vai ser o maior prazer ajudar e façam a diferença. Nós somos capazes, nós podemos construir uma sociedade melhor. Ok, obrigada. Bom, o programa Nossa Entidade fica por aqui. A gente se vê na programação da TV Alesp. Até lá.